Sabe aquela sensação de que a gente piscou e o ano já está na metade? Pois é. Se o tempo parece estar voando, pode ficar tranquilo, ou não, né? Porque essa é uma sensação quase universal hoje em dia. Mas por que será que isso acontece? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos descobrir juntos para onde o nosso tempo está realmente indo. Então vamos direto ao ponto, sem enrolação. A pergunta que não quer calar é: por que a gente sente que o tempo está escorrendo pelos dedos? Será que o relógio do mundo ficou mais rápido de repente? Ou será que a resposta está em outro lugar? Talvez dentro da nossa própria cabeça e na sociedade maluca que a gente vive. Olha que genial isso. Há séculos, Santo Agostinho já tinha matado a charada. Ele sabia o que era o tempo, até o momento em que alguém pedia para ele explicar. E aí, pronto, já não sabia mais. Essa é a nossa primeira grande pista. A percepção do tempo é uma coisa totalmente subjetiva. E é por aí, dentro da nossa mente, que essa investigação começa. Ok, nossa primeira parada é dentro do nosso cérebro. Pensa assim, ó. Existe o relógio da parede, que é todo certinho, e existe o relógio dentro da nossa cabeça. E os dois não conversam muito bem. O tempo lá fora é constante, mas a nossa percepção dele, essa é totalmente elástica. E a neurociência, claro, já tem até um nome para isso: tempo elástico. É que o nosso cérebro não tem um único reloginho, um tic-tac central. A nossa sensação de tempo, na verdade, é uma mistura complexa que acontece em várias áreas do cérebro. E ela é super influenciada pelas nossas emoções e, principalmente, pelo nosso foco. Um exemplo perfeito disso é o famoso estado de flow. Sabe quando a gente está fazendo uma coisa que gosta tanto, pode ser um hobby, um trabalho, um esporte, que a gente mergulha de cabeça e esquece do mundo? Quando a gente vê, horas se passaram e pareceram minutos. Isso é o tempo se comprimindo, porque a nossa mente está tão focada na tarefa que ela simplesmente esquece de contar o tempo. E o mais curioso é que o contrário também acontece, né? Em momentos de ansiedade ou medo, o nosso cérebro entra em modo de alerta máximo. Ele começa a absorver muito mais informação por segundo. E esse excesso de dados faz com que o tempo se arraste. Sabe aqueles 5 minutos esperando o resultado de um exame? Parece uma eternidade. É exatamente por causa disso. Certo, então já entendemos que a nossa mente consegue distorcer o tempo. Mas ela não é a única culpada nessa história. Agora, vamos sair um pouco da nossa cabeça e investigar as forças aqui de fora da sociedade que nos empurram para viver nessa correria sem fim. Em um sociólogo, o Hartmut Rosa, que basicamente desenhou um mapa dessa loucura. Ele fala de 3 acelerações. A primeira é a técnica. Tudo ficou mais rápido, da internet aos meios de transporte. A segunda é a social. O que a gente aprende hoje, amanhã já está velho, então a gente tem que correr para se atualizar. E a terceira, que é a consequência de tudo isso, é a aceleração do nosso próprio ritmo de vida. A gente tenta espremer cada vez mais coisas nas mesmas 24 horas. O resultado? Exaustão. E o pior é que essa aceleração toda acabou virando uma ideologia, a tal da hustle culture, ou a cultura da correria. Sabe aquela ideia de trabalho enquanto eles dormem? Então, ela transforma o excesso de trabalho em virtude. E aí a gente começa a se sentir culpado só de pensar em descansar. Isso cria um ciclo vicioso de estresse, ansiedade e, claro, burnout. E se a aceleração da sociedade é o crime, a gente acabou de encontrar o cúmplice perfeito, a tecnologia digital. Vamos agora investigar essa ferramenta que, no fim das contas, está roubando o nosso foco e piorando muito essa crise de tempo. 8 segundos. Guarda bem esse número. 8 segundos. Lembra dos 8 segundos? Pois é, esse é o tempo médio que um profissional consegue manter a atenção em uma única coisa hoje em dia. É chocante. Nosso mundo digital foi desenhado para nos interromper. O resultado é que a gente se sente ineficiente. E aí bota a culpa na falta de tempo, quando na verdade o que está faltando é foco. E essa conexão sem parar, claro, trouxe umas doenças novas, né? Aquela ansiedade de estar perdendo alguma coisa importante se não checar as redes sociais. O nome disso é FOMO, e aquela sensação de que o celular vibrou no bolso, mas quando a gente vai ver não era nada. Síndrome da vibração fantasma. São sinais de que nosso cérebro, coitado, simplesmente não desliga mais. Ok, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente tem o tempo elástico do nosso cérebro, a aceleração da sociedade e a sabotagem digital. Com todas essas pistas na mão, chegou o momento do clímax da nossa investigação. É hora de desmascarar o verdadeiro ladrão do nosso tempo. E aqui está a grande revelação. O verdadeiro ladrão não é o tempo. O que roubaram da gente, na verdade, foi a nossa capacidade de controlar o nosso próprio foco. O que a gente vive hoje não é uma crise de tempo, é uma crise de atenção.
E entender isso muda o jogo completamente. A solução não é arrumar mais truques para ser mais rápido, fazer mais coisas em menos tempo. A verdadeira solução é reaprender a ter foco. É sobre a qualidade da nossa atenção e não a quantidade de horas no nosso dia. Certo? Mistério resolvido. E agora? O que a gente faz com essa informação? Bom, agora a gente parte para o contra-ataque. Vamos ver algumas ferramentas práticas para lutar contra essa aceleração e finalmente retomar o controle da nossa atenção. Aqui tem um resumo de 4 estratégias que são, na verdade, armas bem poderosas. O Deep Work, ou o estado de flow, para ter uma produtividade com propósito. O Mindfulness, para treinar a nossa atenção. O exercício físico, para regular a química do nosso corpo. E o Detox digital, para a gente aprender a colocar limites. E olha, isso não é só sobre render mais, é um verdadeiro ato de resistência. Vamos pegar o exercício físico, por exemplo. Ele age direto na nossa fisiologia. Diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, e libera endorfinas, que fazem a gente se sentir bem. É, na prática, um antídoto físico para nossa mente que não para de pensar. E o Mindfulness, a atenção plena. Pensa nele como uma academia para o cérebro. É a prática de intencionalmente trazer a sua mente de volta para o agora, para o presente. Isso ajuda a combater aquela fragmentação, diminui o estresse e ensina a gente a responder aos problemas com mais calma, em vez de só reagir no impulso. Então, no final das contas, a grande virada de chave é essa. A gente precisa parar com essa obsessão de gerenciar o tempo e começar a focar em conquistar a soberania da nossa atenção. O poder de verdade não está em controlar o relógio, mas sim em dominar o nosso próprio foco. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se a nossa atenção é a nossa moeda mais valiosa, a forma como a gente decide investir essa moeda define a nossa vida. A questão não é mais o que faríamos com mais tempo, e sim, onde vamos escolher investir nossa atenção a partir de agora. A resposta para essa pergunta pode de verdade mudar tudo.